Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Professor Johnny na área mais uma vez para a gente desenrolar aí a nossa disciplina de História. Lembrando galera que essa semana é a semana da revisão para nossa P1 do segundo trimestre que vai começar aí na próxima semana. Então vem comigo a gente fazer essa revisão e entender o que já foi desenrolado. A gente começou a falar sobre a economia colonial do Brasil. Então galera, lembrando que a economia colonial do Brasil, ela estava pautado nesse sistema colonial, né? Que tinha principalmente aí o domínio, o controle total e essa relação entre metrópole e colônia, beleza? A gente tinha, por exemplo, nesse momento, a questão do metalismo e também do mercantilismo, né? Que era esse acúmulo de metais preciosos por parte dos países. Então era comum, né? A gente vê aí a galera buscar nas suas colônias o lucro, né, fácil. Então, todos os países que eram metrópoles iam em busca das suas colônias para, de alguma maneira, agregar mais lucros, né? Ir atrás de matéria-prima, né? Ir atrás de consumidores também para esses produtos. Tranquilo? Caminhando aqui, a gente vê que acontecia o que a gente chama de pacto colonial, o exclusivo colonial. É quando a colônia ela só poderia negociar com a sua metrópole. A metrópole, em contrapartida, mandava, né, algumas manufaturas e equipamentos. Porém, quando o resultado final chegava à metrópole expandia o seu comércio, principalmente para a Europa. Então a metrópole enriquecia e a colônia, na verdade, era só um sustentáculo dessa metrópole. Tranquilo? Nesse momento a gente vai entrar na economia açucareira e entender como se desenrolou essa economia. Você vai lembrar que até 1530, o que se fazia no Brasil? Explorava e levava daqui o pau-brasil. Só que de 1530 em diante, com a colônia de povoamento, quando Martim Afonso de Souza veio para cá com a sua família, trouxeram cana-de-açúcar, né? Então a gente percebe que agora essa colonização terá bases agrícolas. A economia colonial resulta da dependência ao mercado externo, ou seja, uma produção voltada basicamente para o exterior. A agricultura foi o recurso encontrado para a exploração do litoral brasileiro. Então vamos lá? Vamos então ver por que o açúcar foi aí um dos motivos, né, escolhido para, ou uma das formas de ganho escolhida. A existência de mercados consumidores, por exemplo, na Europa, né? Além de seu aspecto econômico, ela viabilizava ocupação e colonização do país, já que a produção da cana necessitava de grandes áreas para o plantio, garantindo assim a posse do território. Então repare que também vir para cá plantar cana-de-açúcar trariam as pessoas e povoaria, garantindo assim a posse do território. Então repare, o fato de ter mercado de consumidores e o fato da necessidade de habitar naquele território para legitimar o seu poder no território, beleza? A experiência portuguesa, por exemplo, né, que já havia plantado em outros lugares aqui, Cabo Verde, Açores e Madeiro, a cana, beleza? O solo que era muito bom, muito fértil para que essa coisa acontecesse, e a participação dos holandeses no refino, né, e na distribuição. Então os holandeses ajudaram aí Portugal a desenvolver esse mecanismo, o que era interessante então para Portugal, beleza? A economia açucareira, né, ou o sistema de produção que a gente chama de plantation, significava o quê? Que era uma monocultura, ou seja, um só produto que era plantado, né, que era a cana. A mão de obra era escravista, tranquilo? E eram grandes latifúndios, não era uma terrazinha pequenininha, uma fazendinha, eram imensos latifúndios. Esse tripé aqui dá o conceito de plantation para nós, beleza? Então a gente vê aqui a produção do açúcar, se dava através dos engenhos, tinham dois tipos de engenhos, os engenhos reais, né, que eram movidos a água, e os trapiches, que utilizavam a tração animal. Aqui a gente vê uma figuração de um engenho, como que era, né, o espaço, tudo isso aqui, né, era um engenho, a gente vê isso aqui tudo, né? Aqui a gente vê a casa grande, que era a casa do senhor, a senzala, que é onde a galera ficava, né? Aqui a cozinha do açúcar, aqui a moenda. Repare que a gente tem uma distribuição muito grande. Mas além disso aqui, galera, a gente tem terras imensas.
né? Quando aqui a setinha apontando para cá, né? Essas terras eram imensas, o que dá o nome aí dos latifúndios, tranquilo? Fatores da decadência do açúcar, o que aconteceu? Porque o açúcar começou a perder o seu valor depois de um tempo, né? Intensificação dos movimentos bandeirantes em busca de metais, os bandeirantes começaram a vir buscar metais, a galera, opa, meu irmão, tem outra parada aí que vai dar. Nem à toa, quando a gente estuda na história, a gente estuda ciclo do açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café. Por quê? Porque um vai, de alguma maneira, suplantando o outro, né? A União Ibérica também foi a decadência, foi quando Portugal se une à Espanha, né? Mesmo sem querer, lá com Filipe II, e tira a Holanda de jogada. Então a Holanda fora da parada já atrapalhava Portugal e muita coisa, tranquilo? A administração pacífica de Maurício de Nassau, mas a Holanda o demite exigindo lucros. Então repare que a Holanda tomou, né, na treta lá, um espaço onde Maurício de Nassau era o responsável, só que ele era tão tranquilo que não estava gerando tanto lucro assim. Então a Holanda manda o cara embora. Isso vai gerar problema, porque a gente vai ter a insurreição pernambucana, beleza? E os holandeses foram expulsos de Portugal, com certeza. E isso atrapalhou por quê? Porque a Holanda agora, que dominava a técnica de produção e de refino, ela vai para as Antilhas. E lá ela vai ser uma forte concorrente do Brasil, e o Brasil então não vai aguentar com essa concorrência, beleza? Mas a gente tinha outras atividades complementares também, que era a mandioca, né, a plantação da mandioca, o fumo, o tabaco, né, que fazia que a galera ficasse de boa, e o algodão, inclusive, que foi usado e que vai ser usado na Revolução Industrial mais à frente, beleza? Caminhando aqui, a gente vê as drogas do sertão também, né, que eram uma série de produtos extraídos lá da Amazônia, como a gente vê aqui, ó, cravo, canela, cacau, guaraná em pó, castanha do Pará, gengilim, urucum, que é o coloral nosso aqui, né, essências para perfume, uma série de outras coisas, ações de exploração das missões religiosas nesse período de droga no sertão, né? A gente vê as missões religiosas aí que era de alguma maneira contra também a mão de obra indígena, mas a gente vê aqui as tropas de resgate, né? Que eram expedições militares que iam escravizar os índios na Amazonas para trabalhar nas fazendas do Maranhão e Pará. Eles queriam escravos, e como não tinha muitos escravos, Maranhão e Pará ia em busca aí desses índios, né? E facilitou o reconhecimento e povoamento da região da Amazônia. Por quê? Porque a droga do sertão, ou as drogas do sertão, ela teve o foco principal aí na Amazônia e no Pará. E a Amazônia era inabitável e vai passar agora a ser habitável, principalmente depois que a galera começar a descobrir aí outros produtos, né, da própria terra natural, como o próprio ouro e pedras preciosas. Aqui a gente vê algumas drogas, tranquilo? Agora a gente vai pular para a questão dos africanos aqui no Brasil, quando a gente percebe que o tráfico dos africanos, né, ou a questão da escravização, muito antes, né, da Europa, né, ou dos países europeus chegar na África, a própria África já escravizava aí o seu povo, beleza? E podia ser escravizado por uma série de coisas. Vamos ver aqui, ó, através das guerras, por exemplo, quando eles entravam em guerra com um povo africano, lembrando que lá tem vários povos, quando um entrava em treta com o outro, virava escravo, né? A questão da fome, alguns escravos então se declaravam aí que queriam, né, no caso, ser escravo justamente para poder salvar a sua vida e da família. Punições judiciais também geravam esse tipo de problema, né, de escravidão, e a penhora humana, beleza? O indivíduo era escravizado como uma espécie de garantia para o pagamento de algum tipo de débito. Era utilizado em trabalhos domésticos, né, como soldado de guerra também. Seus descendentes não eram escravos e, após conseguir a liberdade, eram incorporados à família do Senhor. Aí já pensando na sequência aí com os filhos desses escravos. Só que aqui no Brasil a gente vai ter uma outra parada e vai ter algumas leis que vai ser criadas, né, para poder de alguma maneira, lei do ventre livre, você deve lembrar que você já estudou isso em algum momento, para ajudar a galera. A gente deve passar por ali em algum momento lá na frente, quando a gente chegar aí em alguns momentos que o Brasil vai começar a deixar de lado aí essa questão da escravidão aos poucos, bem aos poucos, e criar algumas leis, né? Aí aqui a gente vê algumas nações, né, alguns tipos
de escravos que vieram para cá, de suas etnias, né? A gente percebe que as escravas, as mulheres, beleza? E eles vinham nesses navios chamados de tumbeiros, que eram extremamente zoados, né? A gente vê aí, ó, de 30 a 45 dias de viagem, pouca água e alimentação, proliferação de doença severa, e um terço deles acabavam morrendo. E alguns até passavam disso, né? Às vezes a metade, às vezes mais da metade dos africanos trazidos para cá. De fato, o mar foi um grande cemitério. A gente vê aqui o interior de um navio, né? Através de alguma obra, aqui como eles dormiam. Extrema doideira, eu gosto muito de falar dessa parte, porque é bem complexa, né? E a gente vê que a dominação se dava pelo cunho psicológico, né? Separava aí o escravo da família, trocava o nome do escravo, né? Proibia, por exemplo, eles de praticarem os cultos africanos, colocava a galera para trabalhar de 12 a 15 horas, né? Eles trabalhavam como? Aí a gente tem aqui, ó, escravo de campo, né? O próprio nome já diz, no campo, escravo de ganho, que era vendendo alguma coisa para o seu senhor, né? Uma espécie de ambulante, né? Tinha também alguns tipos de dominação física através de castigo. A gente vê aí os escravos sendo, através do pau de arara, sendo castigado. Aqui o tronco, né? Aqui o pelourinho, também é conhecido aí, né? Da galera. A gente vê essa máscara de Flandres, por exemplo, é para impedir tanto eles de se suicidarem, né? Porque alguns faziam isso, principalmente os banzos, e também de se alimentarem. Então era uma espécie de castigo aí, né, físico, que gerava contra eles. E aqui a gente vê outros tipos de ferramentas usadas para essa dominação física, esse tipo de castigo, beleza? Aí agora a gente vê eles se levantando como uma resistência. Então a capoeira foi uma resistência, porque enquanto os caras achavam que eles só estavam dançando, eles estavam treinando para no momento da treta eles poderem agirem de maneira mais severa, né, com os seus algozes aí. A gente vê também a questão do sincretismo religioso. Eles não poderiam cultuar as religiões deles, então o que eles faziam? Utilizavam os santos católicos. Não, a gente está aqui adorando Maria, mas na verdade era uma outra deusa, né, uma outra entidade, segundo eles, uma outra figuração da religião deles. Não, a gente está aqui adorando aqui São Jorge, mas na verdade era uma outra entidade, uma outra pessoa ligada à religião dele. Então a gente vê esse sincretismo, que é a mistura dessas religiões, por conta deles serem impedidos de praticar deles, eles acabaram incorporando e criando isso também como forma de resistência. Por que forma de resistência? Porque mantinham aí a cultura deles, beleza? A gente vê aqui que os banzos eram os mais favoráveis a suicídio, eles eram mais, parece que eram mais para baixo, né? Então eles se suicidavam muito forte, era uma forma de resistência. Outra coisa, quebrar ferramentas, queimar as plantações, né? Fazer corpo mole para trabalhar, tudo isso era visto como forma de resistência. A fuga individual e também coletiva e a criação dos quilombos, como a gente já viu, né? Como a gente viu, os quilombos de Palmares começou com 40 e chegou um momento que tinha aí 15 mil pessoas, né? E não eram só negros, isso aqui é importante a gente entender. Tinha aqui branco pobre, tinha aqui a galera, né, que não era tão valorizada. A gente percebe aqui, né, ó, branco pobre, indígena, negros, né, que havia sido de alguma maneira deixado de lado aí nessa população. Aí a gente vê que o líder dos Palmares, né, que inicialmente era o Ganga Zumba, e depois o seu sobrinho Zumbi. O Ganga Zumba foi morto primeiro, né, do que Zumbi. Aqui a gente vê quando os holandeses foram expulsos de Palmares, ele então contrata os bandeirantes, né, com seus mercenários, e acabam aí em 1694 com o Quilombo dos Palmares e mata aí o Zumbi, a galera meio que dispersa, tranquilo? Aí a gente vê aqui a contribuição dos africanos, né, na nossa cultura, através do samba, através de alguns pratos aí que a gente conhece, através de alguns vocabulários, né, a prática religiosa, e a capoeira que também entrou como essa questão
da contribuição cultural para o Brasil. Aí a gente chega agora na mineração, seguindo a sequência lá dos nossos assuntos. A gente vê a descoberta do ouro e de diamante aqui no Brasil, né? A crise do açúcar, a gente viu que se deu porque a Holanda, de fato, né, era a sua concorrente. A Holanda sabia fazer como ninguém o melhor açúcar, então o Brasil teve que mudar aí do ciclo do açúcar para o ciclo do ouro. Então a gente vê os bandeirantes que começaram a se desenvolver para ir em busca, né, de novas ideias, novos mercados. Então eles, além de capturar escravos fugitivos, né, eles aprisionavam os indígenas e também em busca aí de metais preciosos. No final do século XVII e início do XVIII, os bandeirantes encontraram os metais preciosos aqui no Brasil. Aí aqui a gente vê algumas figuras de como era retratado na época alguns espaços, beleza? A gente vê aqui que existia, né, essa forma de explorar o ouro, a lavra, que era um grupão de pessoas, e a faiscação, que era uma bacia, né, como aqui bem explica a forma que faziam para poder extrair, né, e explorar esse ouro. Aí a gente vê as mudanças que esse ouro trouxe, essa busca do ouro, né? Migração e imigração, todo mundo queria ir para algum lugar onde oferecia essa questão do ouro, o aumento da compra de escravos, porque você nesse momento ainda tinha escravos trabalhando para alguns senhores em busca de ouro, né? A urbanização começando a se formar, lugares que não tinham ainda, né, nenhum tipo de área urbana, começou a se urbanizar, o comércio começou a aparecer, uma série de lugares começou a aparecer, lugar para a galera comer, farmácia, lugar para a galera dormir. Começou a se formar então essa questão das áreas urbanas, né? Surgiu uma camada social entre o escravo e o senhor, né, que era quem? Os comerciantes e profissionais liberais, porque até então só se tinha escravo e senhor, mas agora começa a aparecer os comerciantes, começa a aparecer aí alguns profissionais liberais em algumas áreas, beleza? Para prestarem serviço. Aqui a gente vê algumas cidades históricas, tranquilo? A coroa portuguesa possuía uma política rigorosa na fiscalização e exploração do ouro, exercendo seu controle por meio de impostos e órgãos específicos. A ideia era explorar ao máximo e investir pouco. Então eles vão criar aí, né, alguns impostos, o quinto, que era 20% daquilo que era extraído, a captação, né, que eram os impostos sobre esse número de escravos, dependendo da quantidade de escravos, você tinha que pagar aí um valor X, e a derrama, que quando você não conseguia pagar o que era para pagar, ela ficava para o próximo ano, então era meio que acúmulo, né? Então era como se fosse aqui, como a gente viu, ó, era o quinto atrasado. Então se você não conseguisse pagar esse ano, ano que vem você tinha que pagar completo mais o que ficou faltando, né? Eram impostos aí desse período. A gente vê alguns órgãos de controle sendo criados, né? As independências da mina para escravizar, para fiscalizar aí o controle, né, dessa distribuição de terras, para ver quem vai explorar onde, e as casas de fundição, que tinha a intenção de evitar o contrabando, porque lá eles fundiam, né, o ouro, faziam barras, colocavam o selo da coroa e ninguém conseguiria sair com a barra. Mas quando o ouro era extraído, como eu já falei na aulinha, a galera escondia tudo quanto é orifício esse ouro que era encontrado. Aí aqui a gente vê uma casa de fundição e aqui uma intendência, né? A gente tem aqui a Guerra dos Emboados, né? Foi a insatisfação dos paulistas em relação lá às jazigas que eles haviam encontrado, né? Aí o que fizeram? Tiveram que mudar de local, como a gente viu aqui, ó. Portugal interferiu e a consequência foi a criação da capitania de Minas Gerais e a saída dos paulistas então para Goiás e Mato Grosso, onde também encontraram ouro. Então essa Guerra dos Emboabas foi quando os paulistas estavam insatisfeitos com a coroa. Aqui a gente vê também a revolta de Vila Rica, que foi quando Filipe dos Santos, né, e uma galera foi contra aí a criação da casa, mas ele acabou sendo morto, esquartejado aí como forma de demonstração de poderio da coroa. Aí então se cessou a treta, a guerra, né? Aqui a gente vê a exploração contínua levou o ouro a entrar em crise e ficou difícil pagar
as tributações da coroa. O risco de sofrer o derrame era constante. Então a galera começou a desanimar, porque, pô, como que eu vou continuar se eu tenho que pagar muito imposto? Não dá certo, né? Além dessa questão, a proibição de manufaturas e a crescente dívida com Portugal motivaram a elite, né, e pensadores a organizarem movimentos contra essa política e a favor da independência, que a gente vai ver em algum momento, que foi a Inconfidência Mineira. Beleza, galera? Então esse aí foi um resumão, tentei correr o máximo nesses assuntos, mas tá aí o nosso resumo para P1. Deus abençoe, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!